Olá a todos, Fran por aqui. Novamente, como vocês estão hoje? Espero que estejam todos bem. Bom, em minhas aulas eu sempre faço a utilização do metrônomo, portanto ele se tornou um elemento indispensável para quem estuda música. Porém, sei que alguns de vocês têm dúvidas de como se utiliza, das principais funções e até como baixar e instalar um aplicativo que tenha o metrônomo, em suas funções. Então resolvi fazer um pequeno tutorial de um aplicativo que eu utilizo há anos e sempre recomendo para todos os meus alunos e alunas. Porém, sei que alguns ainda têm dúvidas de até como baixar ele e utilizar esse aplicativo que eu vou falar. Porém, por que eu recomendo esse aplicativo? Porque ele é gratuito e fácil de baixar e utilizar. Pelo menos ele é gratuito até o momento que eu gravo esse vídeo. Se trata do Sound Corset, afinador e metrônomo. O Sound Corset, afinador e metrônomo, é um aplicativo para Android e iOS gratuito. E pode ser baixado então facilmente nessas lojas, seja você uma pessoa que utiliza o Android ou o iOS. Como o próprio nome diz, ele possui então um metrônomo, algumas outras funções que eu vou explicar aqui de uma maneira bem simplificada para não alongar muito o vídeo, e um afinador relativamente bom em suas funções. Então, vamos lá. Primeiro passo, onde baixar esse aplicativo? O meu dispositivo é Android. Porém, os passos a seguir são os mesmos se o seu dispositivo é iOS, tá? Bem similar. Então, a primeira coisa que vamos fazer é acessar aqui a loja de aplicativos, ok? Então, a gente vai entrar aqui, se o seu dispositivo como o meu é Android, a gente vai acessar aqui a Play Store e a gente vai vir aqui em pesquisar, ok? Vamos escrever o nome do aplicativo. Sound Corset e pesquisar. Ele já aparece aqui pra gente como a primeira opção. Lembrando que eu não sou patrocinado pela empresa, nada, eu apenas recomendo pelas suas funções. Ok? Então agora a gente vai clicar aqui em instalar. Então vai aguardar a instalação desse aplicativo, Aliás, baixem ele e utilizem nas nossas aulas, principalmente, porque o metrônomo, ele é fundamental para quem estuda música, ele é muito importante para quem realmente quer tocar corretamente, não sair fora do tempo, enfim. E o legal é que, como eu disse, ele tem um afinador nele, então ele já tem as duas funções, então a gente não precisa baixar um afinador e um metrônomo, a gente já tem os dois dentro dele. O aplicativo, ele tem ali, parece que umas propagandas, eu não me lembro muito bem agora, mas as funções que eu utilizo nunca precisei pagar nada, tá? Vamos ver se ele abre aqui direto, talvez demore um pouquinho. Deixa eu ver aqui, pesquisar. Vamos ver se ele está por aqui. Ah não, já abriu aqui, muito bem. Bom, então agora vamos às funções dele. Ele irá abrir provavelmente na tela com o metrônomo, tá? Desculpa, ele pode abrir, na tela com o metrônomo, ou pode abrir na tela com o afinador. Provavelmente ele abre com o metrônomo nessa configuração que vocês estão vendo aí. Mas a gente não vai mexer ainda no metrônomo, a gente vai começar falando do afinador, porque ele tem menos funções, então vai ficar mais fácil para a gente explicar. Então vamos falar do afinador aqui. Então a gente clica na aba afinador, e quando ele abre,
né, o aplicativo, se ele não pediu, ele vai pedir, ao clicar em afinador, uma autorização para ter acesso ao seu microfone, ao microfone do seu aparelho. Então, autorize, pois do contrário, o afinador não vai funcionar. Então, vamos clicar aqui em OK. Note que ele já está ouvindo aqui, né? Durante o uso do aplicativo, né? Permitir durante durante o uso do aplicativo, sempre que a gente utilizar ele. Muito bem, vamos ver, ó, já está ouvindo aqui. Eu vou fazer um teste aqui com o violão. Tocar aqui uma nota no violão. Olha lá. Muito bem, ele está captando o áudio aqui do violão, como vocês viram. Então ele tem um ponteiro aqui, que conforme eu estou falando, ó, nó, o, ele vai dando algumas notas aí. E claro, a gente vai afinar o instrumento ou a voz, até a própria voz. Se a gente quer afinar, pegar um dó, por exemplo, vamos fazer um dó aqui. Dó. Então ele pegou aí a nota e a gente vai regulando até achar a nota precisamente, né? Dó. Então, por exemplo, você vai cantar num coral. Você precisa pegar uma determinada afinação. Ele vai captar, aliás, a sua voz e vai dar uma base para você encontrar a nota que você quer. E a mesma coisa com os instrumentos de corda, principalmente, né? Então, legal, a gente já falou aqui dessa parte. Aí, ficou claro aqui, bem fácil de mexer, não tem segredo. Agora, o que tem de detalhes nessa parte aqui? No canto superior direito, nós temos aqui um gravador, uma função REC. O que é essa função REC? Ele vai, a gente clicando aqui, ele vai começar a gravar tudo aquilo que eu estou falando agora. Ele está gravando, ok? Então ele está gravando aqui, eu vou pausar agora a gravação. Aí ele vai, acho que ele vai abrir direto aqui, ó. Ele vai pedir a permissão para acessar, né, a memória. Permitir aqui, onde ele salvou essa gravação. E aí eu posso compartilhar essa gravação, eu posso ouvir essa gravação. Ele vai começar a gravar tudo aquilo que eu estou falando agora. Ele está gravando. Ok? Muito bem. Gravando aqui, eu vou pausar agora a gravação. Pronto, então ele gravou ali, eu posso mudar a velocidade e tal. E para que isso é legal? Para a gente ouvir, claro, uma canção que a gente esteja cantando, ver se ficou legal, se ficou bom, né? Que eu sempre, ali nas aulas, recomendo, né, para os alunos de canto. E não só os alunos de canto, mas de instrumento também, que gravem o que está tocando para depois avaliar se está ficando bom, se está correto. Às vezes, na hora que a gente está tocando, não percebe determinados erros. E ao ouvir a gravação, encontramos alguns erros. E esse aplicativo já vem com isso. Então, até um gravador a gente não precisaria baixar teoricamente, né? Ele não tem muitas funções, ele é bem simples, na verdade. Mas ele é legal aí para você utilizar. Outra ideia que eu dou, né? Você pode, por exemplo, você está no violão e você vai cantar. Você pode gravar uma base instrumental ali, um fundo, e cantar em cima para treinar, enfim, ou para improvisar. Você faz uma base instrumental representando como se fosse uma outra pessoa tocando e você improvisando em cima, né? Isso também é legal. Muito bem, então a gente já falou da função REC aqui. Aí aqui onde a lista, né, de gravações que ele tem. A gente volta aqui pro afinador. Muito bem. Aí a gente falou dessa função aí sobre a gravação. E aqui do lado do REC nós temos um diapasão. Para que serve isso? Vamos clicar nele. O que ele vai abrir? Ele vai abrir aqui já dando uma frequência. Ele já dá uma nota, por exemplo, ele está dando Dó pra gente aqui. Eu posso mudar a oitava dele. Aí ele vai dar uma nota mais grave aí pra gente. E ele tem uma escalinha cromática aqui, ó. Dó, Ré bemol, Ré, Mi bemol, Mi, Fá e assim por diante. Então ele
é legal também se você, como eu disse, na questão do canto ou do instrumento, você quer pegar a nota, você não quer dar a nota pro aparelho captar, mas você quer pegar a nota, então aqui ele tem essa função de diafasão, onde ele emite o som aí pra gente, ó. Ouvir. Então tá ali o nosso dó. Muito bem. Aí, ainda nessa tela, nós temos a engrenagem aqui, ó, uma engrenagem. Para que é essa engrenagem? Ao clicarmos na engrenagem, nós temos diferentes modos de apresentação. A gente pode selecionar aqui para ele apresentar em cifras ou notas, eu deixo em notas, é melhor. E a gente pode escolher se quer que ele indique na forma com as notas, né, as notas não naturais, sustenidos ou bemóis. Também tem a função aqui de transpor, né? A gente pode mudar aqui a sequência de afinação, como a gente tinha dito, mas aqui é uma coisa mais particular, né? Não vamos entrar muito nisso. E aqui embaixo eu tenho aqui a afinação, né? A frequência sonora das ondas sonoras que geralmente a gente usa, né? Que é 440 vibrações duplas, né? A gente utiliza essa frequência aí, que seria o Lá4, como base de afinação. Mas a gente pode mudar. Você pode pôr 444, 448 se você quer uma coisa mais puxada, mais aguda. Se você quiser uma afinação no estilo barroco, você pode descer um pouco essa afinação, fazer uma afinação não temperada, né, que a gente diz, né? Talvez aqui essas coisas sejam mais profundas aí, requer um estudo mais específico e alguns alunos talvez não tenham ainda chegado nessa matéria. Mas é só para vocês, como é um tutorial explicando as funções que ele tem, é para vocês saberem que existe essa possibilidade se no futuro vocês tiverem interesse em utilizar, ok? Então nessa parte aqui de afinação, acho que ficou tudo muito claro, é fácil de usar e resumindo, clicou em afinador, a gente vem aqui se quiser mudar a afinação, mas ela já vem padrão 440, a gente deixa assim e afina ou a voz ou o instrumento que a gente quer. Ok? Seguindo aqui. Quando ele fica no ponteiro verde aqui, né? Na região verde aqui, né? Significa que a gente está com a afinação precisa ali, né? Vamos ali, ó. Dificinho na voz, mas ele fica, né? Muito bem. Agora a gente vai voltar para função metrônomo, que é mais abrangente. Muito bem. Ao clicarmos na função metrônomo, nós temos já um botão verde com uma seta. E o que é isso? Quando a gente aperta aqui nele, ele já vai começar a tocar a marcação, né, as pulsações do metrônomo. 1, 2, 3, 4, pronto. Então essa já é uma função que logo de cara a gente já tem aí muito fácil, né? Clicou nele. Mas eu não quero esse andamento, então como que eu vou fazer? A gente vem aqui, no canto superior esquerdo, nós temos aqui, ó, Allegro 120. Se eu quiser mover rapidamente aqui, eu vou usar esse botão deslizante, né, quando eu não quero 120, eu quero 80. Então eu venho aqui, ou clico aqui, ó, ele já dá aqui, por exemplo, 80. Mas eu quero 81, eu quero bem específico. Aí eu venho nesse botão de mais e menos e coloco aqui, ó. Pronto, consigo regular o andamento. Então temos um andante 82. O legal aqui, um detalhe é que é assim, se na partitura, existem algumas partituras, principalmente do período clássico para trás, que ela vem escrito apenas o andamento. Então tá lá, andante, mas não tem marcação metronômica. Por exemplo, andante 82, isso não tem, tá lá só andante. Então as partituras que vierem assim, o legal é que ele vai dar, por exemplo, a indicação aqui, ó, Allegro. Então Allegro é 115, 116, aí eu posso escolher. Claro, aí é uma interpretação particular. Mas eu vou colocando. Então, ó, já mudou para Vivace, então já saí fora do Allegro. Então é legal que ele coloca aqui a possibilidade da gente fazer Allegretto, ó, já baixou a partir do 115, né? Ali 114 ele baixou para Allegretto e assim por diante. Então, se na partitura não tivermos a indicação precisa do metrônomo, nós podemos por aqui nos orientar. Queremos um moderato, um allegro, um vivace, um presto e assim por diante, ok? Muito bem. Agora, vamos falar de outra função aqui. Esse tamborzinho,
ele serve para dar saltos, tá? No andamento. Vamos lá. Então ali está 98. Cliquei. Foi para 88. 90, 80, 79. Ele vai pulando aleatoriamente. Tá bom? Agora aqui essas palminhas. Vamos lá. Dentro das nossas aulas, a gente aprende ali que existem pulsações diferentes. Se você que está vendo aqui essa aula não tem conhecimento, não é meu aluno ou minha aluna, não tem conhecimento sobre isso, ou mesmo que você seja meu aluno ou minha aluna e não chegou nessa matéria, não se preocupe. A gente vai ver isso dentro do curso, tá? O que é importante a gente saber aqui é que quando a gente clica nessa palminha aqui, ele abre uma janela oferecendo escolhas relativas à nossa pulsação. Então, por exemplo, eu quero uma pulsação binária. Então eu clico aqui no 2. Aí ele muda, e aí vamos ouvir, ó, ele vai dar uma pulsação binária agora. Ó, note, um tempo é acentuado e o outro é mais fraco, né? Um tempo mais débil. Né? Se eu quero mudar, eu não quero... eu quero 5. 3, 4, 5 e assim por diante. Muito bem. Então essas são as pulsações. O que eu recomendo para todos os alunos sempre, principalmente quando estão iniciando, coloca essa função aqui em 0 ou 1, ok? Então 0 ou 1. Eu costumo deixar no 0. Por quê? Porque acontece às vezes de ter alguma partitura que a gente tem uma mudança de andamento. Então, por exemplo, a partitura começou em 4x4, chegou na metade dela, vai para 6x8. E aí não dá pra gente às vezes interromper ali o nosso estudo e trocar. Então, deixa em 0 e vai contando, vai fazendo a contagem normal, como a gente ensina, como a gente aprende, ok? Bom, além disso, quando a gente clica aqui nessas duas mãozinhas, a gente tem aqui a possibilidade de editar essa percussão ou criar um novo. Eu não vou entrar em detalhes aqui de como fazer isso, porque isso aí requer um conhecimento, claro, rítmico e também como você quer montar esse sistema de bateria. É como se fosse um acompanhamento, aí você criar uma sequência rítmica para acompanhar uma improvisação, algum tipo de estudo específico que você está fazendo, enfim. Mas ele também oferece essa possibilidade gratuita, bem legal. Muito bem, aqui do lado nós temos essas figuras de nota aqui e esses 3 botõezinhos aqui. Eu vou clicar aqui e ele vai abrir uma janela com ritmos, ou seja, subdivisões aí para a gente treinar. Antes de explicar isso, eu vou mostrar para vocês um exemplo aqui numa partitura de bar aqui, deixa eu abrir, muito bem. Vamos lá, o Prelúdio 2 de bar aqui como exemplo, mas pode ser para qualquer música. Às vezes, o aluno ou a aluna chega na aula com uma música que ela tem figuras de valores curtos, como colcheia, semicolcheia, enfim. E na hora de tocar, o aluno até toca bem, relativamente bem ou corretamente, ou ele treina e acaba tocando bem, só que ele falha na questão rítmica, na questão do tempo, sai fora do tempo, vamos dizer assim, né? Uma forma mais fácil de a gente especificar. O que acontece? O que eu recomendo? Cada um de vocês estude subdividindo esse grupo de notas que está tendo esse problema. Então, por exemplo, vamos supor, né, nesse nosso exemplo aqui, que você, mas isso, lembrando, serve para qualquer música. Você isolou esse trecho aqui. Esse trecho é o trecho que você está errando. Então, o que você faz? Aqui nós temos, então, um conjunto de várias semicolcheias. Então, 4 mais 4 mais 4 mais 4. E por algum motivo está tendo um problema aí, está tendo uma falha no andamento, na questão do tempo. O que a gente faz? A gente vem aqui no nosso metrônomo e a gente vai escolher, por exemplo, isso daqui, ó, subdivisão em 4. E a gente vai colocar para tocar. Observem.
Então note que ele está agora subdividindo. 1 do T4, 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 1 do T4. E ele está dividindo pra gente. Então facilita o nosso estudo. Claro, a gente vem aqui e regula o andamento. A gente quer mais lento. 1 do T4, 1 do T4, 1 do T4, 1 do T4. E vai aumentando essa velocidade, né? Até a gente acertar. Acertou, aumenta, acertou, aumenta. Então é uma função muito interessante para quem está tendo dificuldades, né, nas subdivisões. A gente tem aqui, deixa eu pausar aqui o nosso metrônomo. A gente tem aqui várias funções nesse sentido, né? Deixa eu desativar ele aqui. E aí ele volta ao normal. Basta desativar, ele volta ao normal. E a gente tem algumas levadas aqui. Por exemplo, aqui bossa nova. Então ele vai dar uma levada de bossa nova aqui, ó. Né? A gente pode editar isso, criar novo, enfim. Mas ele dá um estilo, né, de acompanhamento aí. E vai variando. Tá? Desativei, ele voltou ao normal. Pronto, pausou. Então é bem interessante essa função na hora que a gente vai estudar, naquele momento de estudo, que a gente possa ter alguma dificuldade. Então ele vai ajudar muito. Aliás, aqui embaixo ele fica com um breve histórico, ó, do que a gente utilizou, né? Então se a gente usa muito, por exemplo, lá, vamos supor, a gente usou muito a 80, a gente está estudando uma peça, uma ou duas peças ali específicas, que tem sempre, ali a gente está sempre estudando elas, vamos dizer assim, né? Então aqui, ó, ele fica um histórico aqui, a gente clica nele, ele já coloca pra gente ali, ó. Né? Então fica meio que salvo aí no histórico, isso também é bem legal. Facilita na hora de estudar, né, de otimizar o nosso tempo, né, que é tão corrido hoje em dia. Então assim, aqui ainda nessa tela, aqui nessa parte verde, nós temos aqui um símbolo de vibração, né, do aparelho. O que acontece? Quando a gente clica nele, a cada pulsação o aparelho vai vibrar. É uma função interessante aí. Aqui ele indica a bateria, o quanto a gente está de bateria, e aqui ele vai indicar pra gente aqui se a gente quiser deixar a tela inteira, né? Aí o metrônomo, tá bom? Agora, esse botão do meio, ele requer aqui esse segundo botãozinho aqui, ele requer uma atenção especial. Aqui eu vou tentar explicar para vocês, porque ele é de uma função bem específica. O que acontece? Note que aqui na função light, ele lite, né? Tá escrito aqui light. Ele vai mudando o andamento ali a cada 3 segundos, ó. Ele vai subindo um ponto a cada 3 segundos. Eu quero retornar aos 80, ó. Apertei. Então vamos lá. Agora eu quero que ele mude a cada 5 segundos. Ele vai aumentar o meu andamento a cada 5 segundos. Daqui a pouco eu vou explicar onde é interessante essa função. E a gente tem a função aqui do lado que é Speed Trainer. Speed Trainer. Vamos clicar nela. Então ele abriu aqui, eu vou pausar aqui por enquanto o nosso metrônomo para deixar específico. Vamos lá. O que é isso? Vamos voltar aqui no exemplo do nosso Bach, da nossa partitura aqui de Bach. Vamos imaginar que esse trecho aqui eu estou tendo essa dificuldade, né, de encaixar no tempo, ou eu simplesmente estou errando as notas. Por algum motivo eu estou errando o dedilhado, errando a sequência de notas. E aí o que eu sempre recomendo na aula? Você tem que tocar naquela velocidade X, mas está tendo erro? Reduz o andamento até um ponto que você não erre mais. E pega daquele ponto e vai aumentando gradativamente a velocidade. E treine somente aquele trecho. Então, vamos supor que é esse trecho aqui que eu estou tendo dificuldade no meu estudo. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, vamos lá. Vou colocar aqui específico. Eu vou abaixar aqui e vou colocar 60. E eu quero chegar dos 60 até os 80. E eu vou repetir aquele trecho inúmeras vezes. Eu vou colocar aqui, deixa eu ver, vamos lá. Eu vou colocar aqui a cada 20 segundos. Pronto. Então a cada 20 segundos... Opa, acabei mudando aqui.
Então a cada 20 segundos. Não sei aqui. Muito bem. Então a cada 20 segundos ele vai sair a partir dos 60, ele vai aumentar essa velocidade, olha lá. Então ele foi aumentando, ó. Então durante até os 20 segundos ele vai chegar nos 80. E eu vou repetindo aquele trecho. Vou repetindo aquele trecho. Ó, ele está acelerando o nosso andamento. E chegou aos 80. Pronto. Claro, eu coloquei um tempo aqui curto para não ocupar muito tempo do nosso vídeo aqui. Mas aí vocês regulam conforme o prazo que vocês querem. 100 segundos, 200 segundos, enfim. É só converter o tempo que vocês querem aí para segundos. E coloca o andamento que vocês querem. Então, 60 está complicado, eu vou partir dos 40 aos 80. Ótimo. Aqui, essa é uma função bem interessante que ele tem aqui. Eu posso ir subindo aqui os tempos depois, né? Tanto essa função aqui do Speed como do Light servem para isso, ok? Espero que tenha ficado claro aí como utilizar. Aqui nós temos uma função também muito interessante, que é para quem quer ter uma disciplina diária, que sente que precisa, que é aqui, ó. Quando a gente clica aqui, ele vai abrir aqui um histórico com aquilo que a gente estudou, né? E nossa prática, nosso tempo de prática, enfim, tudo que a gente fez está aqui nos últimos 15 dias. É como se fosse um relatório do nosso estudo, tá? Vocês podem excluir aqui, começar de novo, enfim. E aqui vocês podem determinar aqui, ó, colocar uma prática diária. Vamos supor aqui, eu vou colocar aqui como teste. Vamos lá, teste. E aí dou um OK. E aí ele colocou. Eu vou aumentar, ó. Então, todos os dias eu vou estudar uma vez. E dá para regular o tempo de estudo, 1 hora de estudo, meia hora de estudo, quanto tempo a gente quiser. A gente pode colocar aqui também. É bem interessante essa função. E a gente vai ter um histórico ali de quantas vezes a gente estudou na semana, em 10 dias, 15 dias, enfim. Bem legal isso aí também, ok? Outra coisa que nós temos aqui é aqui no canto superior esquerdo, nós temos um menu, tá? E nesse menu aqui, ele tem algumas funções repetidas ali que a gente vê. A gente pode fazer um login, né, se registrar para ter um histórico salvo aí na internet, enfim. Aqui as configurações do próprio aplicativo, eu não vou entrar em detalhes porque pode variar de aparelho para aparelho também, né, o que a gente consegue colocar. Aqui uma coisa que vai ter aqui, que é bem interessante, que não está aqui nesse primeiro menu, aliás, na tela principal dele, é essa parte aqui, ó, partituras. Quando a gente clica nela, ela vai abrir uma janela com várias partituras gratuitas. Eu vou clicar em alguma coisa aqui, vamos ver, a gente tem aqui Beethoven, Clementi, Czerny, vamos clicar aqui no Czerny. Aí o que temos aqui? Vamos ver. Nós temos 30 estudos mecânicos, né? Ou 100 estudos progressivos, Opus 139. Vamos dar uma olhada aqui. E aí a gente escolhe aqui, por exemplo, do 1 ao 9. Ele vai abrindo, ó. Tem que estar conectado na internet. Aí ele abriu essa partitura aí. A gente a gente regula aqui o andamento. Vamos colocar aqui um moderato, né? Tá escrito ali na partitura. Vamos colocar em 88. Não, desculpa. É 92. Pronto, moderato. Muito bem. Opa, acho que eu fechei aqui. Deixa eu voltar. Apertei errado. Pronto. Aí vou dar play. Olha só que legal. Olha lá, ele vai tocar o compasso, ele vai seguindo ali o compasso pra gente, ó. E ele vai trocando. Bem legal, né? Então aí, eu não sei se dá para adicionar partituras fora do aplicativo, porque eu nunca mexi
especificamente nessa parte. Pelo menos utilizar ela. Mas eu achei bem interessante essa função pelo fato de que ele entende a repetição, o sinal de repetição, ele respeita. E a gente vai, por exemplo, vamos supor que a pessoa está no piano nesse momento estudando. Ele vai acompanhando aqui no andamento, vai estudando, vai tocando, dá para baixar o andamento, aí a partitura, claro, vai seguir o andamento, ele vai chegar ali no final e vai para a próxima linha. Ó que legal, ele troca sozinho ali, pra gente ler. É bem legal essa função aqui. Então, como eu disse, eu não sei se dá para adicionar partituras de fora. Ainda não mexi aqui, qualquer coisa depois eu deixo nos comentários aí se dá para fazer, como fazer, ok? Ou quem souber, né, pode deixar aí pra gente, dar essa dica também. Será bem-vindo ou bem-vinda a sua indicação. Muito bem, aí voltando aqui à tela principal do metrônomo, acredito que deu para entender essas funções, as principais funções, e agora eu vou dar uma resumida nas principais funções. Então, vamos lá. Entrei aqui na Play Store, pesquisei por som de corset, instalei o aplicativo e abri, após a instalação, o aplicativo. Ao abrir o aplicativo, ele vai pedir, talvez, como eu disse, uma solicitação de acesso ao seu microfone. Você deve autorizar para que o afinador funcione. Clicando aqui em afinador, podemos regular as diferentes afinações, mas a afinação padrão é 440 e é só afinar a voz ou o instrumento que a gente quer, ok? Voltando aqui, nós temos a função metrônomo. A gente vem aqui nesse botão deslizante, regula o andamento, né, ou a velocidade precisa que a gente quer, nesses botões aqui, no botão deslizante ou no botão de mais e menos. A gente escolhe aqui, nessas duas mãozinhas aqui, eu sempre recomendo deixar em 1 ou 0, ok? Tá? E é só dar play. O metrônomo está funcionando, ok? Então aqui um resumo do nosso aparelho. Aqui, sim, iniciar a nossa prática diária que eu tinha feito agora há pouco, né? Não quero. Muito bem. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entenderem melhor como usar esse aplicativo, por que eu recomendo ele, né? Lembrando que eu não sou patrocinado pela empresa aí que criou o aplicativo, apenas recomendo porque realmente ele é muito bom, né, na sua utilização. Fiquem à vontade para postar suas dúvidas aqui ou lá no grupo Conceitos no WhatsApp. E se quiserem, pode compartilhar esse vídeo com os colegas que vocês tiverem músicos, que não são alunos ou alunas no Framos e Cian, porque ele é muito interessante, como vocês viram, e ajuda bastante no nosso estudo, no nosso treinamento. Para você que chegou nesse vídeo e não é meu aluno ou minha aluna, mas ficou interessado em ser e gostaria de saber mais, vou deixar na descrição os links para você entrar em contato. Quem sabe na próxima vez você estará participando com todos os demais lá no grupo também e nas próximas apresentações que tivermos. Né? Obrigado a todos por assistir, por compartilhar e espero vocês na próxima. Cuidem bem de si e dos outros.